Muito bem, estou com Márcio Ramos, candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, ao governo municipal, Prefeitura de Olímpia. Em primeiro lugar, primeira pergunta que eu faço a todos. Por que você quer ser prefeito, o próximo prefeito de Olímpia? Bom dia. Bom dia os ouvintes, os seguidores do Leonardo Concon. Olha, eu quis ser prefeito de Olímpia, eu até procurei vamos dizer, ter mais parceiros aí. O problema é que Olímpia ainda existe uma forte pressão econômica, principalmente, para que as pessoas não se coloquem. Eu quis ser prefeito de Olímpia porque eu entendo que Olímpia está vivendo um bom momento do turismo. Olímpia é importante, o turismo para Olímpia, ele gera muitos empregos, gera riqueza. O problema é que essa riqueza ela não está sendo bem distribuída. E qual é que é a minha proposta enquanto prefeito? É pegar o orçamento municipal e trazer mais para os bairros, os distritos de Baguaçu e Ribeiro. De que maneira? Logicamente investindo mais na saúde e na educação, mas também no desenvolvimento econômico, na melhoria da renda de Olímpia. Olímpia é uma população que está com os salários baixos e houve aumento dos aluguéis, até de mercado aqui em Olímpia. E o que eu percebi é que os outros 3 candidatos, eles não têm essa proposta. Existe um comprometimento dele com os grandes, com os grandes parques, os grandes empresários. Tanto é que nós estamos vendo aí como que são campanhas milionárias, né? Principalmente do ex-prefeito. Então a gente entende que essas pessoas estão comprometidas com isso. E qual é que é o meu propósito? É ter uma independência, porque eu estou praticamente independente e quando eu for prefeito, assim como ocorreu em 2000, quando nós ganhamos a eleição com o Carneiro, eu vou escolher o melhor secretário ou secretária da educação, o melhor secretário ou secretária da saúde, o melhor secretário ou secretária de obras de qualquer partido, de todos os partidos, desde que estejam alinhados e tenham condições técnicas e políticas de assumir as secretarias. Aos passos que os outros candidatos, eles têm um alinhamento. Então vão ter que dar a secretaria para o amigo de um vereador, para outro vereador, ou amigo de um empresário. Enfim, eles têm todo um comprometimento político que, de fato, não atende aos interesses da população de Olímpia. Então, eu vendo a situação da população de Olímpia, uma cidade tão rica, próspera, e eu estou andando aí, mais uma vez, nos bairros. Eu já fui presidente da Associação Comercial, eu já fui secretário de desenvolvimento do prefeito Carneiro como presidente da Prodem. Então, eu sou consultor do SEBRAE, vou ser facilitador do SEBRAE, eu tenho um bom entrosamento com o SEBRAE. Então, eu entendo como fazer. Eu trouxe a incubadora de empresas, fizemos a Casa do Artesão. No Festival do Folclore, nós trouxemos o comércio de Olímpia dentro do festival para faturar também com o festival. Até a época do Carneiro, vinham pessoas de fora. Fomos arrumando o recinto para isso. Então, com tudo isso, trazer também, além do lado empresarial, trazer o Senai, as escolas do Senai, para que formemos mão de obras, não só para o turismo, mas também para a indústria. Nós precisamos dar força para a indústria, para as pequenas indústrias. Todos reclamam da falta de mão de obra, quer dizer, nós temos um certo desemprego, baixo salário e não temos qualificação. O Senac, mesma coisa. Os hotéis, as pessoas estão se queixando dos salários que recebem, né, na parte turística, porque às vezes não há uma qualificação de um bom barman, de um garçom, de uma camareira com boa formação. E também pegar os empresários e ajudar eles a entender
que a população, que os trabalhadores têm um sonho também, então eles precisam de salário. Então, se o empresário ele se formar melhor, ele fazer um controle melhor da sua empresa, ele vai conseguir pagar um bom salário. Tendo um bom salário, ele vai conseguir, o empregado, ele não vai só gastar com o aluguel e o supermercado, ele vai gastar no comércio, com lazer. Então, eu entendo que os outros candidatos não têm esse comprometimento. Eles podem prometer, falar o que quiser, o ex-prefeito fala um monte, mas durante os 8 anos dele e os últimos 8 anos, os comerciantes eles se sentem abandonados. Os comerciantes dos bairros se sentem abandonados. Então, é esse o motivo que eu saí candidato a prefeito, porque eu me sinto preparado. Eu fiquei durante 5 anos no prefeito Carneiro, mais 1 ano e meio com o Fernando Cunha. Eu tenho a experiência da administração pública, eu trabalhei 15 anos em grandes empresas, eu tenho conhecimento da gestão pública, então eu entendo que eu posso colaborar com o município com toda a minha experiência, com a idade que eu já tenho. É uma das poucas vantagens da idade, é a maturidade, é a gente ter a temperança de tratar os temas e, principalmente, eu não tenho medo da crítica, né? Então, nós vamos fazer o orçamento participativo porque nós queremos estar com a população durante os 4 anos. Eu sou muito cobrado quando eu saio nos meus passeios, nas minhas caminhadas, falar o político só vem aqui nos 4 anos. Eles têm razão, porque a gente, o próprio partido meu, eu luto por isso dentro do meu partido, para que a gente, durante os 4 anos, você esteja nas ruas. E com o orçamento participativo, nós vamos estar nos bairros, para que as pessoas nos tragam as reivindicações. Nós não temos receio disso. Mesma coisa em relação ao funcionário público. Nós não temos receio de conversar diretamente com o sindicato. Nós vamos conversar com o sindicato para que haja valorização, conversar sobre as reivindicações. Logicamente que nós vamos fazer tudo dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos gastos, dentro do que é possível dentro da prefeitura. Mas nós não temos esse medo de conversar, de que as pessoas nos tragam as suas reivindicações, suas queixas, que nós vamos, uma a uma, procurar soluções. Tá certo, eu vou embora então, ele já respondeu, já respondeu tudo, mas já que você falou sobre o turismo, então agora de uma forma mais sintética, objetiva, o que você pretende, caso eleito, o seu partido, em relação ao turismo, a fomentar estratégias referente ao turismo? Olha, o turismo, por exemplo, eu estive lá no lançamento da Arena, né, Arena Olímpia, né? Conversei até com o Zubaran. Eu acho que a prefeitura, ela continua dando apoio aos grandes. O que ela puder fazer para trazer mais atrativos para a Olímpia, como um grande centro de eventos, né, que foi construído aí em 120 dias, nós vamos, logicamente, apoiar, porque é isso que a Olímpia está precisando. Na baixa temporada, atrações, né? Mas só que os grandes empresários, eles já têm as suas estruturas de governança, os bancos, né? A prefeitura, logicamente, vai ajudar a fomentar. O que precisa é que a prefeitura ajude aos pequenos, as pequenas pousadas, os pequenos hotéis, para que eles tenham condições de trazer bem e que o turista também venha para o centro da cidade. Então, apoiar os pequenos comerciantes, não só no centro da cidade, mas na periferia, mas no que se refere ao turismo, o centro da cidade. Então, trazer atrações culturais, o folclore é uma coisa muito forte entre nós, mas outras atrações culturais no centro da cidade, uma vez por mês. Eu acho que é muito pouco utilizar a praça, né? Então, podemos trazer os artistas locais, fazer não só no centro da cidade, mas nas praças, uma vez por semana, uma vez por mês em cada praça, trazer as atrações locais, inclusive, o hip hop, conjunto de rock, teatro, né?
Então, o turismo, ele vem ao centro da cidade também e dá todo esse apoio que o turismo precisa, mas mais aos pequenos, né? A prefeitura pode fazer muito pelo turista. Agora, a indústria do turismo, ela gera empregos, mas também há muitas vagas devido à falta de capacitação. E, em referência à geração de emprego, indústrias, comércio, você até já deu uma pincelada. Em seu programa de governo, o que você pretende fazer para capacitar essas pessoas ou para valorizar o comércio e para as pessoas cobram, mas a gente quer indústria. Então, que tipo de indústria seria? O que você pensa a respeito? Olha, a primeira coisa é capacitar. Eu tive conversando com o pessoal da Condomax, a Estela, que é responsável pelo RH. Na verdade, eu fui na questão do incentivo às entidades, mas aí eu aproveitei e conversei. Há um tempo atrás, eles tentaram fazer uma sala com 30 alunos para melhorar a capacitação para a indústria, né? Só que ela ficou, a Condomax acabou ficando isolada. O custo é R$25 mil por mês por aula, por uma turma de 30 alunos durante 2 anos. E ela acabou ficando, não houve apoio de outras empresas. Então eu entendo que é papel da prefeitura organizar os empresários e saber qual que são de cada um a tipo de formação que precisa. Por exemplo, a falta de marceneiros, de pedreiros, a falta de engenheiros, técnicos, né? Então, formando turmas, a prefeitura dando apoio e também através do SENAC e do SENAI. Eu acho, assim, durante esses 16 anos que a Olímpia cresceu, não tem um posto do SENAI aqui para trazer todas essas formações. Os hotéis estão indo buscar pessoas aqui em nossa região, em Cajubi, Severínia, Barretos, porque pela falta. Os marceneiros estão reclamando da falta de mão de obra, então o SENAI vai trazer a formação da mão de obra. Nós temos que fazer crescer as indústrias locais e também fomentar para que, se nós tivermos um distrito industrial, nós divulgarmos Olímpias através de feiras, participantes junto com o SEBRAE, ter um estande de Olímpia, com certeza muitas pessoas virão da capital de grandes cidades para a Olímpia, que tem uma excelente qualidade de vida. Nós vamos melhorar, logicamente, a educação e saúde, que isso é um grande atrativo, né? Já temos o esgoto tratado, precisamos melhorar o meio ambiente, então as pessoas, isso é um grande atrativo para as indústrias, né? Eu já fiz esse trabalho durante quando era o prefeito Carneiro e vou continuar fazendo, que nos últimos 16 anos, mais uma vez, repito, não foi feito esse trabalho. Bom, e em relação ao comércio, o comércio central reclama que está abandonado, mas em compensação, o comércio hoje, no meu ver, já não se limita mais à Rua São João e ao centro. Nós temos bairros com muito mais comércio. Temos também o e-commerce. Como reativar isso, fazer com que, ou aumentar o horário de atendimento, o pessoal reclama do atendimento também, enfim, o que você pensa a respeito? Olha, aí também vai uma crítica não só à atual administração, que brigou com o presidente da Associação Comercial, mas também ao próprio presidente da Associação Comercial, né? Por exemplo, ele dá incentivo, ele se coloca ao lado de um candidato, né? Abre a associação comercial a um candidato e não abre aos outros candidatos. Então, essa politização da associação comercial, eu entendo que é a primeira coisa que prejudica o comércio. Sim. Então, o comércio de Olímpia, no centro, ele se organiza e o resto da cidade está abandonado. Eu tentei, inclusive, me filiar à associação comercial e me foi negada, sendo que eu fui presidente da associação comercial e diretor por muitos anos, por 20 anos. Bom, o turista, quando ele vem para a cidade, ele gosta de ver no comércio.
né? Então, o que falta? É um entrosamento de que as pequenas pousadas, as casas de temporada, incentivar que essas pessoas venham ao comércio. Inclusive com transporte público gratuito, que eu também estou propondo. Vai falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Mas organizar para que eles venham tanto ao centro, ou se estiver perto de polos, como é na Harmonia, né? Na Vila São José, na Santa Ifigênia, no Tropical, onde tem polos de comércio, que eles também participem. E principalmente o centro da cidade, porque a gente pode ter o risco de haver um abandono no centro da cidade. Então, é incentivar a que o turista venha ao centro da cidade. Isso em conjunto com o comércio, para que o comércio realmente abra a partir de sexta-feira, sábado. Só que o comércio não vai abrir sem um atrativo. Se a gente fizer um entrosamento entre a cultura, então, por exemplo, abre as ruas, impede as ruas centrais e coloca divertimento para as crianças, banda de rock, o que for, os atrativos, os turistas virão e com certeza gastarão. Ao invés de fazer isso uma vez por mês, uma vez por ano, que se faça 4, 5, 6 vezes por ano, além, logicamente, das datas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, né? Então, com isso, o comércio vai ser dinamizado e aproveitar, porque o movimento de pessoas no comércio ainda é muito grande. As pessoas que estão empregadas, tanto no turismo como nas indústrias, elas vêm comprar no centro. Então, as empresas precisam se articular para o e-commerce, porque hoje isso é uma realidade, mas fisicamente elas estarem presentes e trazer um atrativo. Essa parceria com o Sebrae ajuda o comércio também a se articular melhor, tanto na parte financeira, no qual eu sou consultor, como na área de marketing. O Sebrae faz esse tipo de trabalho. Então, existem convênios que o Sebrae, nós fizemos na época do Carneiro e que nós vamos fazer novamente. Então, é isso que nós temos muito claro, esse movimento com o comércio de Olímpia, e para mim é uma coisa que eu tenho facilidade porque eu já fiz. Tá certo. Agora sim, sobre infraestrutura, sobre obras na cidade. É inegável que nesses 8, 16 anos, né, a cidade transformando-se em instância turística, vindo hotéis, vieram restaurantes, entretenimentos. A cidade teve que aperfeiçoar o pavimento, a iluminação, mas no seu governo, qual vai ser o mote das obras? O que você acha prioritário e quanto ao transporte público também? Olha, eu acho que o governo atual, Fernando Cunha, ele fez um bom trabalho na estruturação da prefeitura, né? E também de obras. Ele é um engenheiro, ele tem experiência. O que eu pretendo principalmente é continuar melhorando as UBSs, o UPA na área da saúde, as escolas, e melhorar as praças. E eu acho que, além das obras que foram feitas, o defeito que eu vejo no atual prefeito e que eu não vejo como futuro no candidato dele, é trazer alma, trazer coração, trazer as pessoas. Então, o que eu quero é que as praças sejam frequentadas. Então, nós vamos estruturar as praças, as escolas. Por exemplo, as quadras, as escolas fecham às 6. Das 6 às 8, nós podemos fazer programas de esportes, né? As praças, você trazer tanto esporte como lazer e cultura, desde crianças pequenas até o adolescente. Então, com isso, você ocupando a praça, não vão ser ocupados por pessoas estranhas, por pessoas que têm interesses escusos de droga e etc. Havendo essa ocupação com a própria segurança da Guarda Municipal e com a presença dos pais, de monitores, essa é a minha intenção. Então, resumindo, as obras elas estão bem delineadas, nós vamos reavaliar o programa, o planejamento estratégico que o atual prefeito fez,
ver o que é de fato prioritário para o município dentro da nossa lógica. Você pode paralisar algumas, não? Não, paralisar... Ou só rever o que ainda não foi licitado. Exatamente. Rever o futuro e saber o que é prioritário. O próprio orçamento participativo vai me dar esse rumo, esse caminho. Então, o que está sendo feito, nós vamos olhar. A questão do hospital nós vamos olhar com carinho também, porque o hospital, ele precisa, não podemos fazer como aconteceu com a Santa Casa. Você traz os serviços e não tem o financiamento do SUS. Então você cria uma crise dentro da Santa Casa. Nós não podemos criar uma outra crise dentro de um outro hospital. Então nós vamos fazer tudo de uma maneira mais planejada, que eu acho que é o que está faltando. O hospital, nitidamente, foi uma demagogia em relação à concessão do DAEMO, né? Para dizer que o DAEMO todo mundo era contra a concessão do DAEMO, falou, não, então nós vamos construir um hospital. E vai dar aí 36 milhões. A gente sabe que isso aí não se constrói hospital, não se monta hospital. Isso foi uma demagogia do atual prefeito, apoiado pelo ex-prefeito, que também, né? Apoia esse tipo, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, a infraestrutura, eu entendo que nós vamos dar mais foco no interesse da população, da maioria da população, que estão nos bairros, nos distritos de Ribeira e Baguaçu. E o transporte público? O transporte público, como é sabido, nós vamos fazer o Tarifa Zero. O Tarifa Zero ele tem diversas vantagens. A primeira é que a pessoa de baixa renda vai andar, não só o aposentado e não só o estudante que paga meia. As pessoas que vão trabalhar, hoje em dia muita gente vai trabalhar de carona ou de mototáxi, elas vão ter o transporte, além de ser gratuito, de muito melhor qualidade, com maior frequência, porque nós temos visto cidades que aumentam de 2 até 4 vezes o número de passageiros. Isso, ao longo do tempo, haverá investimento também no transporte das pessoas, nas nossas caminhadas. Mais uma vez, as pessoas saem 10 e meia dos hotéis, ou vão a pé para casa, ou tem que pagar um mototáxi, ou tem que fazer uma carona compartilhada com os aplicativos, os carros e aplicativos. Então vai ter o ônibus noturno, assim como de final de semana, o famoso, que a gente está dando o nome de Corujão, né? Que vai poder também trazer o transporte, tão logo cedo pela manhã, como até às 11 horas da noite. E gratuito. Mas de onde vai tirar o dinheiro? Hoje a prefeitura já subsidia o transporte público, mas nós temos somente 4 ônibus rodando, a um custo aí entre 250 e 300 mil por mês. Nós vamos continuar trazendo recursos do governo federal e estadual na parte dos estudantes e tem muitos projetos na Câmara, no Congresso Nacional, para que haja um subsídio ao transporte público. Porque isso não é um problema só de Olímpia. Em São Paulo subsidia bilhões e bilhões. Em São José do Rio Preto se subsidia milhões. Sorocaba, Campinas. E nós já temos São Caetano, que já é uma cidade grande, que está fazendo o transporte público, e mais de 100 cidades no Brasil que traz a gratuidade do transporte público. Além de atender isso aí, vai sobrar dinheiro no bolso do trabalhador, porque ele não precisa mais pagar o mototáxi, ele vai gastar no comércio, né? O comerciante que paga o vale transporte, o industrial, o pequeno industrial, ele vai trazer esse dinheiro, continuar dentro da empresa e poder fazer os investimentos dele dentro da empresa. Além disso, Olímpia precisa se preocupar com o meio ambiente. E isso se traz com a diminuição de carros nas ruas. E o transporte público é o maior instrumento. Além das bicicletas, a gente pode pôr suporte atrás dos ônibus para que o pessoal suba as nossas subidas aqui. Você vai lá para o lado da Nossa Senhora Aparecida, tem aquela subida. Quando vem para o centro, mesma coisa. Suporte para que se coloque bicicletas, para que o ciclista aguarde. Que jeito? Vai ter o aplicativo, já estava sendo implantado em 2019 com a Suzano. Eu que fui que implantei a Suzano quando ela assumiu, e já havia no próprio edital que eles fizessem um aplicativo, já estava em estado avançado de ter. O aplicativo sabe onde que está cada ônibus
e aonde que ele tem, qual ônibus que ele tem que pegar, né? Então eu estou de bicicleta aqui, vou subir lá para o outro lado, qual o ônibus que vai subir ali, a Davi de Oliveira ou a Valdemar Lopes Ferraz? Eu olho no aplicativo, espero o ônibus, ponho lá e subo de bicicleta. Mesma coisa dos trabalhadores. Ele não precisa ficar meia hora, 40 minutos num ponto. Ele vai saber aonde que andam os ônibus, que horas que ele vai passar. Ele sai de casa 5 minutos antes, ou 10 minutos, dependendo da distância do ponto, e vai. Eu, por exemplo, utilizava isso quando eu morava em São Paulo, né? Um dia eu morava ali na Higienópolis, Santa Cecília, eu precisava ir até a Lapa e olhei pelo Waze e pelo aplicativo dos ônibus. Era mais rápido ir de ônibus. Eu sabia a hora que o ônibus ia passar e fui até a Lapa e depois voltei, tudo na palma da mão, no laptop. E Olímpia, mais fácil ainda, isso é barato. Isso eu tive na época, a última vez que eu estive como prefeito, como responsável pelo transporte público. Eu fui em feiras, existem dezenas de empresas que fazem isso de uma maneira barata. Então são coisas simples que vai tanto ajudar no transporte como diminuir acidentes, porque vai ter menos trânsito, as pessoas não precisam comprar suas motos para poder ir trabalhar, vai pegar o dinheirinho da moto e mais uma vez vai fazer a sua poupança ou a sua reforma na sua casa, não precisa tirar o carro da garagem, gastar com combustível e poluir. Eu vejo como muito importante a tarifa zero. Agora sim, um assunto importante que a população cobra muito, que é a saúde, né? Quais serão suas prioridades na área da saúde, especialmente no que se refere ao atendimento de urgência e emergencial? E já emendando, se há em seu programa ampliação, construção de novas unidades e o que pensa a respeito da UPA, enfim, especialidades, né, concurso público, essa coisa toda referente à saúde. Olha, a queixa é grande, né? A gente, nessas caminhadas que nós temos feito nos bairros e na cidade, nos distritos, a queixa é grande em relação à saúde. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é dar um treinamento para as pessoas da saúde, para os funcionários da saúde, para que eles recebam bem os pacientes. Mesmo, por exemplo, se o município não consegue atender 100%, principalmente nas horas de estresse, quando há aumenta o número de casos de dengue, ou como, por exemplo, agora com essa seca aumenta muito o problema respiratório, isso vai entrando muita gente na UPA ou nas UBSs, né? Então, a primeira coisa é que as pessoas sejam bem recebidas. E porque a pessoa quando chega, vê que está lotado, mas se ela é bem recebida, se ela percebe que existe um esforço, ela se tranquiliza um pouco mais. Então nós vemos, por exemplo, o Hospital do Amor, né? Eu estive também no AC Camargo, em São Paulo, quando eu tive um problema de câncer de pele. Então a gente percebe que existe um tratamento muito diferenciado aos pacientes e aos familiares, porque lá é um lugar de muita dor. As pessoas estão apavoradas com as suas doenças, da gravidade, né? E a gente percebe um acolhimento muito grande de todos, desde o atendente, o vigia, o médico, a enfermeira, enfim, todos lá a gente percebe que é muito bem treinado. Isso eu quero fazer com todos, o dentista, o atendente, a recepcionista, todos dentro, os médicos, né? Segundo lugar, é haver uma racionalização da saúde. Então, implantar, digitalizar a saúde através de... as pessoas nem sempre precisam ir no médico para buscar o seu remédio. Então, ela não precisa encher a UBS, o centro do idoso. Eles vão... você começa a distribuir os remédios dentro, principalmente os remédios que têm aquela frequência, né? Que é uso contínuo, para que as pessoas sejam atendidas dessa maneira. A falta de remédios, a gente entende a dificuldade do governo do Estado. A gente sabe que o governo do Estado não é tão preocupado com a população assim. Ele não tem essa proximidade que nós, do meu partido, tem em cuidar das pessoas. Eles tratam de uma maneira muito burocrática. Então, no que depender do governo do Estado e do governo federal, que é mais cuidadoso, os remédios, a gente sabe os remédios que eles mandam. E o que é de responsabilidade do município
você ter uma boa administração de estoque. A gente sabe das dificuldades das licitações, mas é muito fácil você fazer com planejamento e trazer os remédios. É só ter um controle de estoque, isso aí é tecnologia, né? Eu sou da área empresarial, todo mundo faz controle de estoque, né? Você vai lá na Condumax, na Italcabos, é tudo pecinha pequena, né? Você vai na Kimberlite, são coisas químicas, eles têm um controle de estoque e uma administração de estoque. A prefeitura vai fazer contando com a dificuldade do tempo a ser, né? Porque é importante ter a licitação para não ter corrupção, para comprar mais barato, mas se faz com antecedência. E com isso você melhora esse atendimento. Outra questão grave é a questão dos exames, né? Teve uma época, quando eu participei do governo, do Fernando Cunha, que os exames em uma semana estava tudo pronto, né? Então nós precisamos que os exames sejam urgentes. Não só os exames de sangue, laboratoriais, mas um raio-x da coluna, uma tomografia, um ultrassom. Nós temos que criar capacidades, inclusive dando condições para a Olímpia, até porque Olímpia, para que as pessoas fiquem aqui em Olímpia nas especialidades. Não vai fora, por exemplo, precisa ir para Barretos, precisa ir para Rio Preto. No fim vai lá, gasta alguma coisa lá. Não, vamos as especialidades trazer aqui para a Olímpia, nos tornar uma referência em relação à saúde, tanto a pública como a privada. E para que a Olímpia seja o turismo de saúde, vamos dizer assim, né? Então, além de nós termos um bom atendimento, a UPA ela precisa ser ampliada. Se for o caso, fazer a UPA em outro local da cidade, onde, por exemplo, a Zona Oeste. E nós temos esse apoio do governo federal em trazer, afinal, quem trouxe a UPA foi o governo federal, quem trouxe o SAMU foi o governo federal. Quem trouxe a farmácia popular foi o governo federal, foi o governo Lula, a Dilma. Nós temos essa facilidade, ampliar a UPA e, se necessário, recorrer ao governo federal para trazer uma nova UPA para a Olímpia. Agora sim, então, educação, Márcio Ramos. Quais são suas principais propostas? Educação básica, infantil, creches. Se vai haver necessidade de novas escolas ou creches, onde isso vai ser possível, e se o atual sistema de ensino necessita ser melhorado, e aí sim, cursos técnicos ou universidade, o que o senhor pensa? Vamos começar pelas creches, né, que é a maior necessidade, não só de Olímpia, mas do Brasil. Por exemplo, eu acho que existe muitas entidades que cuidam das crianças e que pode ser melhor olhado pela prefeitura. Se for, logicamente, fiscalizado e acompanhado, né, para que haja boas condições. Tem um exemplo claro aí da Imaculada ou a Cidade Mirim, que elas podem dar um bom apoio. Eu estive lá na Cidade Mirim, eu sei que lá tem 74 crianças e tem vaga para mais 30, não é utilizado. E aumentar as vagas no sistema municipal também. Isso é prioridade, as creches noturnas, as creches de final de semana para quem trabalha no turismo, né? Isso aí nós temos que olhar com bastante atenção e vamos olhar. A questão do ensino, das melhorias do ensino, tudo pode melhorar, né? Eu entendo que hoje em dia existe um autoritarismo muito grande, né, por parte dessa administração municipal. Então você vê os professores aterrorizados, diretores, né? E a gente sabe da dificuldade que é ser um secretário de educação nessas últimas 2 gestões, né? Então a primeira coisa é ter uma capilaridade, uma conversa com os professores, com os pedagogos, para que seja aprimorado o ensino, né? O ensino fundamental, etc. O segundo ponto é a maior participação dos pais dentro das escolas, né? Eu acho que a comunidade participando mais nas escolas, nós vamos diminuir muitos problemas que nós temos aí, sociais até pelas cidades, que é até o uso de droga, né? Quer dizer, o ensino fundamental não tem esse problema de droga,
mas tem os problemas psicológicos, das dificuldades. Às vezes as mães têm que trabalhar e as crianças nem sempre estão bem assessoradas. Trazer para que os pais coloquem as dificuldades que têm em casa, troque ideia com os diretores, com os pedagogos, com os psicólogos dentro das escolas, trazer mais psicólogos nesse acompanhamento, porque a gente entende que a criança é onde ela está se formando. E se ela se formar com uma boa estrutura, né, psicológica, pedagógica, ela vai ter um futuro muito melhor, né? Ela vai poder seguir carreira, vai poder estudar mais, ela vai ter uma escola como uma parceira, né? Olímpia tem uma excelente estrutura das escolas, né? Então nós vamos aproveitar para que as escolas participem mais da vida comunitária. Em relação aos cursos técnicos, né? Nós, como eu disse anteriormente, já pleiteamos junto ao Ministério da Educação a vinda de um Instituto Federal para a Olímpia, de modo a qualificar a mão de obra, a parte da indústria, a parte da agricultura, que é muito importante, as diversas modalidades de indústria de Olímpia. Nós temos a indústria moveleira, a indústria mecânica, né, de autopeças. Então, trazer essa formação e para o próprio turismo. Além disso, como eu disse anteriormente, fazer uma parceria com as empresas, porque quanto mais formação de qualificação do jovem, melhor é. A ETEC está com essas vagas há muito tempo. A gente sabe a dificuldade dos alunos em entrar lá, eles querem estudar lá, mas as vagas são limitadas. Então, com certeza, é um caminho que nós teremos. A Universidade Federal de São José do Rio Preto é uma realidade, já está comprometida junto ao governo federal, e nós já também estamos fazendo uma reivindicação para que algumas escolas, algumas faculdades da Universidade Federal venham para a Olímpia. Então, a educação são essas ações que pretendemos fazer, que a escola realmente participe mais da família, a questão das creches, a infraestrutura, sempre aprimorando a infraestrutura das escolas, e que seja mais participativa junto à comunidade. E quanto à segurança agora, a gente sabe que houve também avanços, vídeo monitoramento, GCM, mas, por outro lado, o nosso plantão policial está fechado por falta de gente, faleceram, não houve concurso, enfim. O que você pretende, como que você enxerga a questão da segurança? Olha, o município ele é limitado em relação à segurança, né? Porque isso é uma obrigação do Estado. E nós entendemos que nos últimos 40 anos o Estado se desinteressou principalmente em relação à Polícia Civil. Você próprio falou que hoje, para você fazer um boletim de ocorrência final de semana ou à noite, você tem que ir para Barretos. Eu acho isso um absurdo. Mas isso é uma política do governo do Estado. A própria questão da polícia militar, ela precisa de mais efetivos. O pessoal de Ribeirão dos Santos está se queixando de ter uma viatura lá. Eles sentem a necessidade de uma segurança lá. E o município ele não consegue tudo, né? Nós temos a Guarda Municipal, que está bem equipada, mas Baguaçu, Ribeiro, eles precisam de uma maior presença da Polícia Militar. Isso não é obrigação do município, isso é do governo do Estado. Assim como delegados, escrivãos, enfim, uma estrutura para delegacia, isso é do governo do Estado. O município, o que ele pode fazer? Melhorar a atuação da Guarda Municipal, que ela vem sendo instrumentalizada. O que nós precisamos é que a Guarda Municipal ela seja mais comunitária, que ela dê segurança, principalmente... Pode ser armada? Eu acho que não deve ser armada. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser uma questão discutida. Que fere a segurança deles mesmo. Porque... E outra, a gente tem visto nas cidades grandes um certo descontrole, né, em relação ao armamento. Eu acho que isso aí cabe mais à Polícia Militar
e a Guarda Municipal ela fica mais vigilante, ocupando justamente as nossas praças, os próprios públicos, e o importante que é o monitoramento, aprimorar o monitoramento em Olímpia e nos distritos de Baguaçu e Ribeiro, porque isso é uma tecnologia que tem sendo implantada no mundo inteiro, em outras cidades grandes, e que Olímpia já merece esse monitoramento, um investimento maior nessa área. Questão habitacional. A gente vê, por exemplo, o governo federal de 700 casas apenas liberou 150 e para a fase 1, que é para os mais pobres realmente. Como que você vê a habitação? O governo Lula, o governo Dilma e o governo do PT, ele é famoso pelas habitações, né? Então, a Minha Casa Minha Vida aqui em Olímpia são mais de 3 mil casas que o ex-prefeito, ele fala que é ele que trouxe, mas foi o governo federal. Tem essas 150 casas, está previsto 600. Logicamente que nós temos nós temos muita vontade política de trazer habitações para Olímpia. Há um déficit grande, as pessoas se queixam também, principalmente das filas, né? As filas nós queremos que ela seja transparente, que haja um cadastro único e que as pessoas seja respeitado o tempo que elas estão na fila. Então tem pessoas que estão há 7, 8 anos na fila e na hora do sorteio, alguma coisa, por algum motivo elas não são sorteadas. Há uma queixa em Ribeiro dos Santos que muitas pessoas compraram e não são moradores de lá. Então nós queremos estabelecer critérios para que de fato a de baixa renda seja atendida pelas pessoas que têm necessidade. E logicamente para as pessoas que têm a renda média, a renda alta, elas vão ser contempladas. A dificuldade que nós estamos vendo é que os juros estão muito altos, né? Nós temos um presidente do Banco Central que nitidamente faz uma campanha contra a política econômica do governo Lula. Os juros não teriam necessidade de estar nesse nível de 10,5%. Com isso, você inviabiliza a construção de casa própria. São poucas pessoas que têm condições de pagar um juro alto. Na hora que você vai ver um juro de 30 anos, 20 anos, a 15%, 16%, 25% ao ano, é muito alto esse valor. Então, isso aí tem prejudicado a expansão de novas casas do Minha Casa Minha Vida. Mas é compromisso nosso, tanto do governo federal, do governo estadual, como até do governo municipal, ele participar mais na questão da habitação. Você foi contra, ou você fez uma campanha na época contra a privatização do Daemo, ou a concessão, né? São concessão por acho que 20, 30 anos. Mas entrou um bom dinheiro disso, a gente vê os serviços dela em toda a cidade, a Sabesp corrigindo pontualmente, um sistema que você conhece também, hídrico, antigo, que está sendo corrigido. Enfim, e desse dinheiro, a atual gestão separou até 45 milhões para a construção de um novo hospital. E se você for eleito prefeito, você vai herdar algumas obras e um bom dinheiro em caixa. O que você pensa a respeito? Olha, sem dúvida alguma, na minha opinião, foi um crime a concessão do Daemo. E é bom que se diga que eu tenho visto nas redes sociais, até ali no Centenário, Jardim Centenário, um mau cheiro na água suja, falta de água. Então, a Sabesp está apanhando aqui. E estão reclamando do aumento das contas. Eu não sei por quê, porque a tarifa não foi aumentada. Não. Mas há queixas da Sabesp em outras cidades de algumas artimanhas para essa conta vir mais alta. Eu não sei, o fato é que as pessoas estão se queixando. Bom, vamos por partes. Primeiro, o que a Sabesp está fazendo, o Daemo tinha condições de fazer. Na minha opinião, o atual prefeito, ele deixou o Daemo
deteriorar, vamos dizer assim, sucatear de propósito. Isso aí é uma técnica antiga dos governantes que são favoráveis a concessões, a terceirizações. Porque eles deixam sucatear, depois falam, tá vendo, ela não é viável, ela sucateou. Ele não investiu em tecnologia lá dentro, não investiu em técnicos, em monitoramento, onde falta água, onde tem dificuldade. Você vai no departamento autônomo de Barretos, é outra tecnologia. Então, nitidamente, o Daema ele foi sucateado de propósito. Segundo ponto, o investimento, os 35 milhões que vão ser investidos pela Sabesp nos próximos 5 anos, o Daema tinha condições de fazer isso, porque ele tinha uma sobra de caixa mensal de mais de 600 mil reais. Você pode perguntar para qualquer vereador que votou a favor da concessão, da privatização do Daema, que era essa a realidade. Eu perdi diversas vezes ao antigo superintendente os balancetes mensais e não fui atendido. Quando foi na hora da audiência pública lá na Câmara, fui tolhido. Só foi feita uma pergunta e essa pergunta não foi respondida. Eu perguntei à Fundação FIP, que assessorou a prefeitura, que ela gastou um bom dinheiro para eles defenderem coisas que eles não provavam. Eles falavam que o Daema tinha um gasto 30% maior em compras. Onde que eles provaram isso? Ele falou que eles conseguiam cortar em 50% a mão de obra. Onde está a planilha que falou isso? Então, nitidamente foi uma ação demagógica para se criar negócios. O marco regulatório, que o ex-prefeito fala tanto, é para os estados e os locais onde não tem o esgoto tratado, onde não há o oferecimento de água tratada. O Daema ele conseguiu 100% de água tratada e de esgoto tratado. O que há nitidamente, principalmente a gente vê no governo do estado, é trazer negócios. E negócios a população não pode pagar por isso. Aqui se privatizou, nós tivemos a sorte de vir a Sabesp, ao invés de vir uma empresa privada, e agora o governo do estado privatiza a Sabesp. E com as ações altamente nebulosas. Há quem diga que houve uma perda de 10 milhões, as ações foram vendidas por R$ 67 e no dia seguinte valia 80. Então a Faria Lima ela foi bastante privilegiada com isso. Os amigos do rei, que depois daqui a 2 anos quer participar de uma eleição. Eu sou visceralmente contra as concessões, principalmente da água, que é um bem público. O ser humano precisa de água. Nós estamos vivendo situações de meio ambiente gravíssimas. É um calor que nós estamos vivendo, seca. E como é que nós vamos deixar na mão de um empresário? O que o empresário quer? Ele quer lucro. E esse lucro pode ser reinvestido na cidade. E em tecnologia, em gestão. A gestão, eu já participei de gestão pública e de gestão privada. Elas são muito parecidas, são diferentes, mas são parecidas. Você precisa motivar o funcionário público. Eu já trabalhei com funcionário público, não tenho queixa de nenhum funcionário público. É o mesmo problema que tem nas empresas privadas, elas precisam motivar. Só que a empresa privada ela quer lucro. Eles pegam as empresas, como está acontecendo com a Enel lá em São Paulo. A Enel pegou a eletricidade em São Paulo, ela cortou os trabalhadores, ela diminuiu, enxugou e fica distribuindo dividendo para os sócios, para os acionistas. Enquanto que lá em São Paulo viveu a maior crise por causa de quedas de árvores, que não existiam pessoas. São Paulo chegou a teve bairros que ficou 1 mês sem energia elétrica. É isso que dá as empresas privatizadas. E o Daema, nós temos muita preocupação com o antigo Daema, com a Sabesp e com a nova empresa, a Equatorial. É uma empresa que não tem menor experiência. Ela tomava conta do Acre, para 700 mil usuários. Ela vem tomar conta do estado de São Paulo, com milhões e milhões de usuários. É um crime que foi feito. E eu, como prefeito, serei um fiscalizador firme. A população pode ficar tranquila comigo, que farei o que for para que não se suba tarifas. E eu tenho certeza que eu, entre os 3 candidatos, fui o único que defendi com unhas e dentes. Todos eles têm
por ideal a privatização. E eu sou radicalmente contra. E olhem bem os vereadores baixaram a cabeça, tiraram de vocês, eleitores e população de Olímpia, o direito de fazer um referendo. Vocês querem ou não que privatize o Daema? Existia esse direito que foi cassado e que, infelizmente, o Ministério Público Estadual não garantiu esse direito, porque nós entramos no Ministério Público Estadual para que fosse defendido esse direito da população decidir se ela queria ou não a privatização do Daema, a concessão do Daema. E esses vereadores, inclusive o candidato a vice-prefeito, eles foram favoráveis e tiraram de você, eleitor. Um dos candidatos a prefeito também foi vereador. Então, na hora de votar, lembrem da concessão do Daema. Lembre que agora tem uma empresa privada aí. E eu sou o único candidato que posso defender vocês, porque eu não tenho nenhum compromisso com as empresas. Eu tenho compromisso com a população de Olímpia. Tá certo. Já chegando quase ao final, cultura e lazer. O que você pensa do festival, do recinto, festas, enfim, rodeio, exposições? O que você traria como sendo prefeito? Vamos falar de coisas mais leves e vamos. Né? Muito importantes. Primeiro, eu tenho como projeto, desde 2004, 2005, quando em parceria com o Sebrae, nós fomos visitar a Universidade Livre do Meio Ambiente de Curitiba. O Curitiba sempre foi uma referência no meio ambiente. E, sendo uma referência, eles criaram um corpo técnico que o Brasil inteiro vai consultá-los. E eu quero criar a Universidade Livre do Folclore, onde todos os cientistas do Brasil vão consultar os acervos do professor Santana, que será muito melhor organizado, tanto o acervo de livros como de imagens, de pesquisas, e Olímpia se tornar um centro da cultura do folclore. Ele já é a capital nacional do folclore. E ele que vai cuidar, essa Universidade Livre, ela será transparente, com apoio da população e das áreas interessadas em relação à cultura e à cultura popular. Então, seria a Universidade Livre do Folclore e da Cultura Popular. Ela poderia fazer a gestão do recinto do folclore, ocupando durante todo o ano e sempre melhorando, por exemplo, a acessibilidade, que é muito ruim, aquelas escadas, as pessoas que têm deficiência têm dificuldade. Então, seria o centro condutor da cultura do Festival do Folclore. Além disso, na parte cultural, fomentar eventos culturais aqui em Olímpia, até para a ajuda do turismo. Então, não só da arte popular, mas de artesanato, gastronomia, diversas coisas da nossa terra que seriam mostradas para todos os turistas e incentivaria a cultura local. Logicamente, através da Secretaria da Cultura, apoiarmos projetos para que as pessoas captem dinheiro dos incentivos culturais, dos incentivos fiscais, para que promovam ações culturais em Olímpia. E, por exemplo, esses pequenos, os grupos folclóricos, eles teriam um apoio permanente dos técnicos da Secretaria da Cultura para fazer projetos, para participar tanto do Festival do Folclore, como fazermos festivais aqui de Congada, Reisado, Folia de Reis, e então trazer esses encontros para a Olímpia, incentivos fiscais. E no que diz respeito principalmente aos jovens, aos artistas de Olímpia, apoiá-los tanto nos bairros da cidade, com a cultura na praça, grupos de hip hop, de rock, de teatro, artes mesmo, artes visuais, pinturas, né? Escultura, isso ser incentivado através da educação e os adultos para que eles sejam incentivados. Então, é uma participação mais efetiva da prefeitura na cultura. Tá certo. Um outro assunto federal, que é o aeroporto.
na sua gestão. A gente sabe que teve a colaboração do PT, né? O próprio prefeito elogiou o William Zanoli por ter ajudado a abrir as portas lá em Brasília. Como que você vê essa questão do aeroporto? E, inclusive, ele sendo anunciado que vai ter gestão federal através da Infraero. Eu acho que a gestão federal é um ponto muito positivo, porque ele não consome os recursos do município, né? Porque o município, ele tem uma boa arrecadação, mas sempre há as carências que nós temos que atender. Então, o aeroporto, ele sendo federalizado através da administração da Infraero, é importante nesse aspecto também. Logicamente, ele terá o meu apoio, já que o ministro Padilha tem dado uma força muito grande. A gente espera, inclusive, que venha os primeiros 10 milhões para fazer a parte de projeto, né? Fazer um projeto detalhado. E ao longo dos próximos anos que ele esteja no orçamento para ser construído. É de muita importância para a região de Olímpia, visto que o Brasil ainda tem poucos aeroportos internacionais de cargas, inclusive o de Olímpia pode ser de cargas e de passageiro. Passageiro ele traria do exterior, principalmente da América Latina, o turista, né? Para o nosso polo turístico. E também de cargas, que seria um centro logístico, né? A Olímpia, no raio aí de 500 quilômetros, 700 quilômetros, ele atinge São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, 700 quilômetros Brasília, 750 quilômetros Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, enfim, ele é um centro logístico muito interessante, Olímpia. Nós já estudamos isso na época do prefeito Carneiro. Hoje estão sendo investidos na infraestrutura das estradas e é muito importante para que Olímpia tenha esse aeroporto. É uma excelente oportunidade para a nossa região. Agora, você sendo eleito, o senhor sendo eleito, como vai ser a sua relação com o Legislativo? E ainda mais que serão 13 vereadores agora, 3 a mais. Olha, eu tive a experiência na época do prefeito Carneiro, quando nós elegemos 4, na época eram 17 vereadores, nós só elegemos 4, inclusive eu fui o primeiro suplente, e eles elegeram, na época, do outro prefeito eram 13 vereadores, 13 a 4. E o prefeito Carneiro lidou durante os 4 anos com bastante democracia, e o Legislativo nos ajudou bastante na época. Eu acho que eu vejo a política como um campo democrático, onde todos os partidos têm que participar, e eu, como prefeito, eu vou respeitar muito o Legislativo. Eu acho que esse toma lá da cá na política, esse fisiologismo, eu acho que é uma falta de respeito com o vereador, né? O vereador, você ter 10-0 lá, por exemplo, para conceder o Daemo, a gente sabia que tinha pessoas contra lá, mas existem interesses, né? Eu tenho tantos assessores, eu tenho uma secretária, eu tenho não sei o quê, me atendeu nisso, me atendeu aquilo. Eu acho que isso não é a melhor maneira de se relacionar com o Legislativo. Logicamente que cada vereador tem os seus interesses, tem seus bairros a defender, tem os seus eleitores a defender, mas nós vamos tratá-los com muita atenção, atendendo às suas reivindicações dentro do nosso programa de governo, e eles vão ter um mandato extremamente participativo com os eleitores deles. Nós vamos trazê-los junto com o nosso orçamento participativo, nós vamos atender, eles vão ser o contato com os eleitores dele, e eu espero que com isso eles entendam os nossos objetivos. E vamos tratar caso a caso. Eu tenho a certeza que eu vou ser feliz no tratamento junto ao Legislativo. Eu tenho bastante experiência na área política, tenho um bom relacionamento com todos os vereadores, eles sabem que a minha discussão é no campo das ideias, nunca pelo lado pessoal e nunca perseguindo por causa de ideologia. Faz 43 anos que eu milito na vida partidária e não tenho inimigos, não tenho pessoas que eu não converse ou que eu tenho algum tipo de inimizade.
Então, eu sou muito respeitado, eu respeito muito os atuais vereadores, minhas críticas são sempre no lado político e no lado como é o relacionamento com a população. Então, eu creio que eu terei assim como teve o prefeito Carneiro, eu teria um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Bom, uma pergunta que eu tenho feito de praxe para todos: o senhor, sendo eleito, fica os 4 anos no poder? Eu entendo a sua preocupação, porque nós vimos o governador Serra primeiro, ele se elegeu prefeito de São Paulo, depois foi ser governador 2 anos depois. Vimos o prefeito João Dória se eleger prefeito e dali 2 anos foi ser governador. E temos um ex-prefeito aqui que já foi deputado e que tem uma boa base política no estado de São Paulo, e daqui 2 anos é uma eleição de deputado, né? Eu não tenho intenção de ser candidato a deputado daqui 2 anos, principalmente se eu for prefeito. Se eu for prefeito, eu espero ser 8 anos prefeito de Olímpia, né? Porque eu tenho muito carinho, muito amor pela cidade de Olímpia, né? Sou nascido aqui, meu pai, o Miguel Ramos, da Casa Ramos, é nascido aqui, minha mãe, Deise Ramos, é nascida em Monte Verde, foi professora aqui, muitos foram alunos dela, então eu vou ser 4 anos prefeito, se Deus quiser, 8 anos. Então deixa a sua mensagem final aqui ao eleitor, ao nosso leitor, à cidade, enfim, e se tiver algo que eu não perguntei, agora é o momento. Eu acho que a nossa entrevista foi boa, eu agradeço você por essa oportunidade que você está me dando. Eu queria dizer ao eleitor o seguinte, que nós estamos, como nós fizemos em 2000, nós estamos indo de casa em casa e ganhamos as eleições, contra qualquer prognóstico de pesquisa. As pesquisas são importantes, mas tem algumas pesquisas que, infelizmente, elas são manipuladas, mas nós estamos indo de casa em casa e nós temos percebido que o eleitor quer mudança. E a mudança somos nós. Nós somos diferentes dos outros 3 candidatos que são o mais do mesmo. Estão todos no mesmo tipo de proposta política. Então, eleitor, esses últimos 20 e... Falta pouco. Falta pouco. Domingo vai ser são 3 domingos aí que faltam. Um pouco mais de 21 dias. Reflitam, olhem, eu, Márcio Ramos, o 13, sou o candidato da mudança. Sou o candidato que vai trabalhar pela nossa gente. Sou o candidato que vai trazer a riqueza do turismo para ser distribuída em nossos bairros, em nossos distritos de Ribeira e Baguaçu. Então, vote consciente, olhe as nossas propostas e eu espero que nós tenhamos uma eleição limpa e estou muito feliz de participar dessa festa democrática. Um abraço a todos e que todos nós tenhamos uma boa eleição. Muito obrigado e sucesso. Obrigado.